Olá, o meu nome é Erika Palmeira, eu sou artesã do ateliê Crochê Cat. Essa é a oficina Renova Fios, contemplada no edital de lei do Paulo Gustavo, com parceria da Secretaria de Cultura de Teresópolis. Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre o crochê, que é uma técnica manual antiga que remota séculos atrás, originando-se em diferentes culturas ao redor do mundo e evoluindo hoje para se tornar uma forma de expressão artística. Mas não apenas uma forma de expressão artística, também é uma prática que promove a conscientização sobre a importância da sustentabilidade e do consumo consciente. Através do crochê é possível, sim, contribuir para um mundo mais sustentável e equilibrado. Além disso, o crochê é terapêutico e traz benefícios para todas as idades. Atividades manuais como o crochê estimulam o cérebro, a coordenação motora e o raciocínio, além de incentivar a paciência e a criatividade, ajuda no controle da frustração e da ansiedade. Então, hoje a gente vai aprender a fazer a luva sem dedos, que é uma peça que eu escolhi para ensinar aqui para vocês. Ela é bem tranquila para pessoas iniciantes que não têm nenhum conhecimento. Eu acredito que a gente consiga finalizar ela sem muitas dificuldades, só com passo a passo. Essa é a opção da luva estrelada, que eu fiz uns apliques de estrela para poder decorar. Se você não quiser fazer ela assim, com essas estrelas, você pode só usar um fio com uma mescla diferenciada, que já fica bem interessante. E ela é perfeita para quem trabalha assim como eu, manualmente, e não pode perder o tato e a sensibilidade dos dedos. Além de ficar bem interessante, ela esquenta bastante e ajuda na articulação. Então, eu espero que vocês gostem e que consigam finalizar. E é isso, vamos começar. Vamos começar então. A gente vai precisar de um fio, pode escolher o da sua preferência, uma agulha referente ao tamanho e à espessura do fio, uma tesoura, uma agulha de tapeceiro, uma fita métrica e um marcador de pontos. Eu estou usando uma agulha de 6,5 mm, porque eu vou fazer aqui com um fio um pouquinho mais grosso. Esse fio tem o tex de 893. O tex representa a espessura do fio. Eu vou usar um fio mais grosso para poder otimizar o nosso trabalho e ficar mais rápido e mais fácil de finalizar. Se você for fazer com um fio mais fino, escolha um tamanho de agulha referente ao fio. Aqui, como vocês podem ver, eu acho que esse fio não diz qual agulha usar, mas seria entre 6 e 7. Eu tô usando uma 6,5 mm. Para fazer a nossa luva, a gente vai usar os pontos básicos, o ponto correntinha, o ponto baixo e o ponto baixíssimo. Antes de começar a fazer os pontos, a gente tem que aprender como segurar na agulha. Eu seguro ela assim, como uma caneta, usando o dedo polegar e o dedo indicador. Aqui na marca, geralmente a agulha tem uma marca assim, um pouco mais funda para você segurar, e eu uso meu dedo do meio para poder dar mais estabilidade no cabo. Vamos começar fazendo as correntinhas. Com a sua mão predominante, você vai segurar na agulha, e com a mão não predominante, você vai usar para poder guiar o fio, passando ele assim entre os dedos, da maneira como for melhor para você. Aí, vai fazendo com calma, até descobrir qual é a melhor forma de fazer essa parte, de guiar o fio e ajustar a tensão da peça. Aqui, a gente vai começar com o nó corrediço. Eu vou fazer o nó corrediço feito diretamente na agulha. Você pode fazer ele manual. Ele manual é muito simples, você gira assim, puxa um fio por dentro da perna e fecha, deixando duas pontas. E você fez um nó inicial para poder inserir a sua agulha e começar a fazer as correntinhas. Se você quiser fazer ele diretamente na agulha, você passa a ponta menor assim por trás do cabo,
puxa a ponta que vem do novelo pela frente e passa por trás dessa ponta menor que ficou solta. Você pode segurar ele aqui com o seu dedo para poder firmar a ponta solta. E agora você vai puxar o fio do novelo através do gancho da agulha pelo elo criado anteriormente que estava no gancho e vai fechar esse nó. Esse é o nó corrediço feito na agulha. Agora a gente vai começar a fazer as correntinhas. A correntinha é o ponto básico do crochê para fazer peças planas. A gente começa fazendo o número de correntinhas referente ao tamanho da nossa luva. A nossa luva vai ficar com média de 20 centímetros de comprimento por 18 centímetros de largura. Para fazer esses 20 centímetros de comprimento, com esse fio escolhido, eu preciso fazer 20 correntinhas. Você aí, se estiver fazendo com o fio mais fino, você vai fazer mais correntinhas para poder chegar nesse tamanho ideal. Vamos começar a fazer o ponto correntinha. O ponto correntinha é o mais básico, né? Aqui você vai passar o fio por cima do gancho, ou você vai puxar o fio com o gancho para dentro do elo que tava aqui na agulha. E esse é o ponto correntinha. A gente vai seguir fazendo 20 pontos assim, com calma, com a mão não predominante, você vai segurando aqui as correntinhas feitas e aqui ajustando a tensão, passando por entre seus dedos. Não tem um jeito muito certo, mas você vai ver qual que fica mais confortável para você. E eu passo por entre os meus dedos assim e vou ajustando a tensão, esticando o dedo aqui, indicador, de acordo com como eu vou fazer. A gente vai seguir fazendo ponto correntinha, puxando para dentro do elo que tá na agulha. Sempre passe o gancho e puxo o fio para dentro do elo. Vai seguir fazendo isso até a gente chegar ao comprimento ideal de 20 centímetros. Eu aqui, com o fio mais grosso, preciso fazer apenas 20 correntinhas. Talvez, se você estiver usando um fio mais fino, você precise fazer mais correntinhas. Eu vou mostrar o exemplo ali depois. Dos fios mais finos. Eu vou fazendo até chegar no comprimento. De 20 centímetros. Eu vou medir aqui pra gente ver. Uma fita métrica. Tô com 17 centímetros. Fazer mais 3 correntinhas. Deixa eu conferir aqui pra ver se tem 20. Fiquei com 23 correntinhas. Então, a gente vai começar essa luva aqui. Eu vou diminuir 3 pontos. Pra ficar com 20 centímetros, 20 correntinhas, certo? Eu vou pegar aqui outras opções de fio para poder mostrar para vocês. Se você estiver fazendo com um fio mais fino, esse daqui tem o tex de 526 para chegar nesse tamanho de 20 correntinhas de 20 centímetros. Eu precisei fazer 35 correntinhas para poder chegar nesse tamanho aqui, porque a espessura do fio, como vocês podem ver, é bem mais fina. E eu tô usando uma agulha de 4 milímetros para poder fazer com esse fio de tex de 525. Se você estiver usando uma opção ainda mais fina do fio, tem esse outro exemplo aqui, o fio com tex de 375. Você vai precisar fazer mais quantidades de correntinhas
para poder chegar no tamanho ideal de 20 centímetros. Aqui eu fiz 45 correntinhas. Como vocês podem ver, ele é bem fininho em comparação ao que eu tô usando. Então, esse número de correntinhas vai variar de acordo com a espessura do seu fio, por isso use a fita métrica para poder conferir se está no tamanho ideal de 20 centímetros. A minha aqui tá com 18 centímetros, 19. Vou manter essa medida de 20 correntinhas. Vou subir mais uma correntinha, porque agora a gente vai começar a trabalhar em cima dos pontos feitos das correntinhas. Como vocês podem ver, a gente chama de correntinha porque ela fica bem no formato de corrente, mesmo ponto. Agora a gente vai seguir fazendo os pontos baixos em cima da correntinha. A gente insere o gancho no próximo ponto, sem ser essa correntinha que a gente fez para subir. Aqui na última, insere a agulha, puxa com o cabo no gancho da agulha, ando com 2 laços no cabo da agulha. E a gente vai puxar mais uma vez, fechando nosso primeiro ponto baixo. O ponto é sempre finalizado quando a gente fica com apenas uma alça no cabo da agulha. Vamos seguir fazendo pontos baixos em todas as 20 correntinhas feitas anteriormente. A gente insere o gancho da agulha dentro da alça da correntinha, puxa uma vez o fio, ficando com 2 alças no cabo do gancho aqui da agulha. Agora a gente vai puxar mais uma vez o fio pelo gancho e vai passar pelas 2 alças que estavam na agulha, finalizando o ponto baixo, ficando com apenas uma alça no gancho da agulha. Esse é o ponto baixo. A gente vai seguir fazendo pontos baixos até o final aqui da nossa carreira de 20 correntinhas. Um ponto baixo em cima de cada correntinha feita anteriormente, sempre usando a mão aqui não predominante para poder segurar o trabalho feito anteriormente, dar mais tensão, mais estabilidade. Insere o gancho da agulha dentro da alça da correntinha, puxa uma vez o fio do novelo, ficando com 2 alças no cabo da agulha. Puxa novamente o fio do novelo através das 2 alças que estavam no cabo, ficando com apenas uma alça na agulha. Assim a gente finaliza o ponto baixo. Vamos seguir fazendo até lá no final. Quando eu chegar no final aqui, eu mostro para vocês o que a gente tem que fazer para dar continuidade no nosso trabalho. Um ponto baixo em cima de cada correntinha. Eu aqui fiz 20 correntinhas. Pode ser que você esteja usando um fio mais fino, vai precisar fazer mais pontos baixos, referente ao número de correntinhas criadas na primeira carreira. Segue fazendo os pontos baixos. Chegando aqui no final, a gente faz ponto baixo na última correntinha, normalmente. Chegamos na última, faz um ponto baixo, finaliza. Uma correntinha para poder subir, sempre fazendo uma correntinha quando chegar aqui no último ponto de todas as carreiras, para poder subir. Subir significa que a gente vai dar continuidade agora na próxima carreira e a gente precisa da altura certa para poder ficar na próxima carreira no tamanho ideal. Próxima carreira a gente vai virar o trabalho. Virar significa girar a peça no sentido horário e vai trabalhar agora do lado avesso, fazendo os pontos aqui no sentido horário da peça. Aqui a gente vai continuar fazendo pontos baixos, só que dessa vez a gente vai usar
apenas as alças de trás. Como vocês podem ver aqui na vista de cima dos pontos, eles ficam com formato de corrente ainda, com duas alças predominantes. E, geralmente a gente insere o gancho assim, através das duas alças. Para fazer a nossa luva, a gente vai pegar apenas nas alças de trás, apenas uma alça assim, inserir a agulha em apenas uma alça e vai fazer o ponto baixo em todos os pontos feitos anteriormente, mas apenas nas alças de trás. A gente usa essa técnica de apenas nas alças de trás para poder dar um efeito de alto relevo e sanfonado na nossa luva. Isso faz com que ela tenha mais elasticidade e se ajuste melhor no seu punho. E fica um desenho bem legal também. Então, a gente vai seguir fazendo pontos baixos apenas nas alças de trás dos nossos pontos feitos anteriormente. Vocês podem ver, insere a agulha aqui, apenas na alça de trás do ponto. Puxa com o gancho, ficando com duas alças assim no cabo da agulha. Puxa novamente com o gancho através das duas alças, ficando com apenas uma, finalizando o ponto baixo. Vamos fazer isso até lá no final. Ponto baixo apenas nas alças de trás. Sempre segurando aqui a peça com a mão não predominante, para poder dar mais estabilidade no ponto. Até chegar aqui no final. Chegando no final, a gente vai fazer o último ponto baixo e vai fazer uma correntinha para subir e virar novamente. Cheguei aqui no último ponto, apenas na alça de trás também, insere a agulha em uma alça só de trás, puxa com o gancho, ficando com duas alças no cabo, puxa com o gancho novamente, através das duas alças, finalizou o ponto baixo. Agora a gente vai fazer aquela correntinha para subir, como sempre, em todo o final da carreira, e vai virar a peça para o lado avesso e fazer novamente o mesmo esquema de apenas pontos baixos, apenas nas alças de trás. A gente vai fazer essa sequência até o final, até chegar no comprimento, no caso, até chegar na largura desejada de 18 centímetros. Se você aí tiver um pulso maior, né, você pode fazer mais de 18 centímetros, sempre fazendo nas alças de trás os pontos baixos. Como vocês podem ver, as alças da frente não usadas ficam assim um pouco mais expostas, criando um efeito em alto relevo, que é bem legal e ajuda na elasticidade da peça. Então, vamos continuar aqui, fazendo os pontos baixos, até chegar no final da nossa carreira, sempre puxando o fio do novelo, conforme vai fazendo. Fica assim, com as alças não usadas da frente, expostas, que cria esse efeito mais sanfonado. A gente sempre vira também o nosso trabalho no final da carreira, fazendo uma correntinha e virando e trabalhando do lado do avesso da peça anterior, né? Vamos chegar aqui até o final.
continuar aqui até chegar no final da nossa carreira, fazendo ponto baixo, tá vendo? Apenas nas alças de trás. Chegando aqui no final, a gente vai fazer o último ponto baixo na alça de trás, uma correntinha para subir e virar, virando a peça no sentido anti-horário, no sentido horário, para poder fazer agora os pontos aqui na parte de cima, no sentido horário também. Continuando aqui, pegando apenas as alças de trás dos pontos baixos feitos anteriormente. E a gente vai seguir fazendo isso até chegar na largura ideal para o nosso punho. Aqui no meu caso, eu tô com uma peça de 20 centímetros de comprimento por 18 centímetros de largura. Você, se precisar, você pode fazer uma peça mais larga, então você vai precisar fazer mais carreiras, continuando fazendo pontos baixos, um em cima do outro, apenas nas alças de trás, uma correntinha e vira. Chegar aqui no final novamente da nossa carreira, finalizando do mesmo jeito. Pegando apenas nas alças de trás, último ponto baixo da carreira, uma correntinha e vira. Como vocês podem ver, ela vai criando esse efeito assim de alto relevo. As alças não usadas do ponto ficam mais pronunciadas e o ponto fica mais afundado assim, criando um efeito sanfonado. Aqui eu já tenho uma peça finalizada no meu tamanho. No caso, aqui esse é o tamanho ideal para minha luva. Como vocês podem ver, o efeito sanfonado que cria os pontos baixos nas alças de trás dos dois lados, tá? Porque a gente sempre vai virando e fazendo do avesso. Então, esse efeito fica nas duas alças, nos dois lados, tanto do lado da frente quanto do lado avesso. Aqui eu vou medir pra gente ver se tá no tamanho ideal. Ela ficou com 17 centímetros. 17, 18 centímetros de largura por 21 centímetros de comprimento. Você pode fazer maior ou menor aí, de acordo com o seu punho. Chegando aqui no final da última carreira, você faz uma correntinha para finalizar e corta o fio, deixando uma sobra de mais ou menos 1 metro de fio, assim, pra gente poder arrematar a luva. Agora a gente pode puxar essa sobra aqui assim, ó, através do ponto, para poder arrematar. E a gente finalizou a base da nossa luva aqui com arremate. Agora a gente vai fechar ela no formato de luva. Assim, como é uma luva sem dedos, a gente vai deixar um espaço aqui para o polegar, marcando mais ou menos aqui no início dos nossos, no final do nosso dedo, início da nossa luva. Para isso, a gente vai usar o ponto baixíssimo para poder fechar a luva. Agora, a gente vai usar aquele marcador de carreiras e vai contar aqui 5 pontos, um de cada lado da nossa luva. 1, 2, 3, 4, 5. Insere o marcador aqui. Agora, a gente conta desse lado também. 1, 2, 3, 4, 5. E passa o marcador aqui referente a 5 pontos de cada lado. Esses pontos aqui são marcados até o início do nosso polegar,
A gente vai fazer o ponto baixíssimo como? Inserindo a agulha através dos pontos dos dois lados da nossa peça. Como vocês podem ver, o lado da frente e o lado de trás, você passa o gancho através dos dois pontos. Agora, a gente não vai pegar apenas nas alças de trás, a gente vai pegar todo o ponto. E para fechar o ponto baixíssimo, é só você passar o fio através desses dois pontos feitos. E esse é o ponto baixíssimo, a gente vai seguir fazendo isso, passando o gancho através dos dois pontos, o ponto da frente e o ponto de trás da peça, puxa com o gancho, passando pelos dois lados da peça e novamente com o mesmo fio você fecha a alça que estava aqui no gancho, sempre ficando com uma alça aqui no gancho para poder finalizar o ponto. Então a gente vai fazer 5 pontos baixos, 5 pontos baixíssimos, fechando os dois lados da peça. Puxa através dos dois lados. Chegou aqui, a gente pode inserir a agulha e retirar o nosso marcador. A gente faz 5 pontos baixíssimos. E a gente fechou assim, dos dois lados, criando o espaço agora inicial do dedo. Agora, para marcar o espaço do nosso polegar, a gente vai fazer novamente, vai contar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Dessa vez a gente vai marcar um de cada lado individualmente, para ficar mais fácil. Se você tiver 2 marcadores de carreira aí, faz 1, 2, 3, 4, 5. Marca em cima do 5º ponto. Porque dessa vez a gente não vai usar os dois lados da peça. A gente vai usar apenas o lado do fundo para fazer os pontos baixíssimos e juntar novamente quando a gente chegar aqui no final. Então, agora a gente vai fazer 5 pontos baixíssimos aqui do lado de trás da luva apenas, pulando esses 5 pontos da parte da frente. Fazer o ponto baixíssimo, você insere o cabo dentro do ponto, puxa uma vez o fio através do ponto e da alça que tá aqui no gancho da agulha. A gente faz até chegar aqui no nosso marcador. Fizemos os 5, a gente pode retirar. E agora a gente já vai juntar com o outro lado para terminar de fechar a nossa luva. Insere aqui o gancho onde estava o marcador e puxa o fio, o último fio que ficou sobrando da alça, através desse ponto, para a gente poder dar continuidade aqui até chegar no final da luva. Se você quiser botar o marcador aqui no final da luva para poder te ajudar, bota o marcador aqui no final da luva e vai fazendo um ponto baixíssimo através de cada ponto da luva dos dois lados, o lado da frente e o lado de trás da peça. Assim, né, gente? Puxa o fio através dos pontos, puxa o fio através da alça que tá no cabo da agulha. Vamos seguir fazendo isso até o final. Com calma, você vai alinhando os pontos da frente ou de trás. No caso, aqui na minha foram 5 pontos até chegar à altura do polegar, 5 pontos para o polegar e agora 10 pontos
até chegar aqui no final da luva do punho. Fazendo aqui até chegar no nosso marcador. Chegando no marcador, pode retirar e finalizar. Você pode puxar toda a sobra do fio que tiver, daquele 1 metro que a gente deixou, né? Se a sua ponta dos fios estiverem as duas aqui na mesma posição, você pode dar um nó. E aí, agora a gente vai arrematar essas duas pontas de fio. Veste aí a sua luva para ver se ficou no tamanho bom. A minha ficou assim. Espaço para o polegar, o início e aqui o final. Agora, com a agulha de tapeceiro, a gente vai fazer o arremate desses fios. O arremate é visível. Eu não aconselho usar cola, porque a cola em vestiários, assim, e acessórios, ela acaba soltando com o tempo. O arremate é feito da seguinte forma: a gente vai passar a agulha através dos pontos, assim. Por dentro não dá pra ver a agulha, mas você passa por baixo dos pontos e volta em outro ponto, fazendo um zigue-zague. Faça isso quantas vezes você achar melhor, na direção também que você preferir. Só de fazer algumas vezes já garante que o arremate fique bem fixo e não solte posteriormente na lavagem. Agora aqui a gente corta essa ponta, rente. E o primeiro fio foi arrematado de forma invisível, a gente não consegue ver ele aqui, né, por onde ele passou. A gente vai fazer o mesmo aqui no lado, na ponta inicial. Esse aqui ficou mais curtinho, então a gente vai passar apenas o que for onde der. Às vezes o fio sai da agulha porque ficou curto, você insere novamente, passa e a gente já pode cortar a sobra e finalizar. Então, a nossa luva tá finalizada. Se você não quiser fazer os apliques de estrela, você pode usar um fio diferente, né, multicolor, com uma mescla diferenciada, que já fica bem legal e você não precisa fazer nenhum aplique para colar aqui por cima. A minha eu fiz estrelas, eu vou ensinar agora aqui o passo a passo das estrelas, para você customizar a luva e decorar. Aí você pode organizar as estrelas como preferir, fazer a quantidade que você achar necessário e fica um efeito bem legal. Estas estrelas também são costuradas com agulha de tapeceiro, eu vou mostrar como que a gente costura também, ou você pode colar se você tiver uma cola de tecido forte aí que você já esteja acostumado, que você goste. Então, vamos agora aprender a fazer as estrelas em crochê para poder customizar a nossa luva. Para fazer a estrela, eu vou usar um fio com a espessura um pouco mais fino para ficar mais delicado os apliques, né? Não ficar muito bruto, e uma agulha de 2,5 mm. Esse fio tem o tex de 375, igual aquele que eu mostrei inicialmente. Tô usando aqui a cor branco e a gente começa fazendo aquele nó corrediço novamente. Vou mostrar aqui mais uma vez como que a gente faz ele diretamente na agulha. Passa a sobra do fio menor por trás do gancho, o fio maior do novelo
dê uma volta através do fio menor, segura aqui para dar mais estabilidade e puxa para poder fechar. Fechando, você consegue ajustar num tamanho que a agulha passe de maneira confortável. E a gente vai fazer ele da mesma maneira que a gente começa a luva, fazendo apenas 2 correntinhas, puxando assim o fio através do gancho, fazendo 2 correntinhas. Inicialmente, esse é um trabalho circular, mas que começa como crochê, como crochê plano. A gente vai usar a primeira correntinha feita, a última, né, apenas para subir. Na primeira correntinha, a gente vai fazer 10 pontos baixos, sempre usando esse espaço da primeira correntinha para fazer todos os 10 pontos baixos. Ponto baixo, daquela mesma maneira, insere dentro do ponto o gancho da agulha, puxa o fio uma vez, ficando com 2 alças no gancho, e puxa novamente para poder fechar o ponto baixo, ficando com apenas uma alça no gancho. Vamos repetir esse processo dentro da primeira correntinha até chegar nos 10 pontos baixos. E fazendo uma forma, como vocês podem ver, circular. Deixa eu verificar aqui quantos pontos. Fiz 8. Fazendo os 10 pontos baixos, agora a gente vai começar, depois de finalizar os 10 pontos baixos, a gente vai começar a fazer as pontas da estrela, 5 pontas, numa ponta em cada 2 pontos baixos. Agora a gente vai inserir a agulha aqui através do primeiro ponto baixo criado dentro da primeira correntinha, agora através das 2 alças normalmente, vai puxar e fazer mais 2 pontos baixos, em cima um de cada ponto baixo feito anteriormente. Fechou os 2 pontos baixos, agora a gente vai fazer uma correntinha para subir e vai virar naquele mesmo esquema para trabalhar do lado avesso da peça. Agora a gente vai pular o último ponto baixo, no caso o nosso primeiro ponto baixo, porque tá do lado avesso, e vai inserir a agulha aqui no primeiro ponto baixo feito anteriormente, no nosso caso aqui que tá no avesso, o último ponto baixo, e vai fazer mais um ponto baixo. Finalizou o ponto baixo, vai subir uma correntinha para virar, voltando para o lado da frente da peça. E agora a gente vai fazer uma correntinha para poder ficar predominante na ponta da estrela. Aqui fica com 2 correntinhas para cima, né? Uma que a gente fez para virar, uma para ficar predominante. E agora, para finalizar e dar um melhor acabamento para nossa ponta da estrela, a gente vai fazer pontos baixíssimos aqui na lateral dos pontos feitos anteriormente. Você insere a agulha aqui no ponto da lateral e faz um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo você puxa uma vez e passa através do gancho da alça que estava no gancho. Vai inserir novamente aqui no ponto da lateral, puxar uma vez a alça através das duas alças, do ponto e o do gancho, até chegar aqui no final, fazendo 3 pontos baixíssimos. E aqui a gente finalizou a primeira ponta da nossa estrela. A gente vai seguir fazendo isso até o final, até a gente ficar com 5 pontas da estrela, né? Então, vamos fazer de novo.
2 pontos baixos, um em cima de cada ponto baixo feito anteriormente, sobe uma correntinha para virar, virou do lado avesso, pula o primeiro ponto baixo, no caso o último ponto baixo, só que a gente está do lado avesso, e faz um ponto baixo aqui apenas no próximo. Fechou o ponto baixo, a gente vai fazer mais uma correntinha para virar e voltar do lado tradicional da peça. Vai fazer mais uma correntinha para poder criar o efeito pontiagudo da ponta. E agora a gente vai descer, inserindo a agulha e fazendo pontos baixíssimos apenas nos pontos da lateral. Aqui, como vocês podem ver. Insere o gancho, puxa uma vez. Esse mesmo fio que você puxou, você vai puxar ele também através da alça que estava na agulha, fazendo ponto baixíssimo. Novamente no ponto lateral de baixo, puxa através da alça que está no gancho, novamente no último ponto aqui de base, puxa através do ponto e da alça que estava no gancho, finalizando a segunda ponta da nossa estrela. Mais uma vez, a gente vai seguir agora fazendo a terceira ponta da estrela. Faz 2 pontos baixíssimos nos pontos baixos feitos anteriormente, aqueles 10. Fez 2 pontos baixos, sobe uma correntinha, vira do lado avesso, pula um ponto, faz um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. Fez o ponto baixíssimo, sobe uma correntinha novamente para poder voltar para o lado normal da peça. Faz mais uma correntinha para poder dar o efeito pontiagudo e desce apenas fazendo pontos baixíssimos nas alças laterais desses pontos que a gente fez em cima dos 2 pontos baixos. E assim fica com melhor acabamento da ponta da nossa estrela. E a gente vai fazer isso até o final, até completar as 5 pontas da estrela. Faz 2 pontos baixos, sobe uma correntinha, vira, pula um ponto baixíssimo no próximo, sobe uma correntinha, volta para o lado normal, vira, sobe mais uma correntinha e desce, fazendo pontos baixíssimos aqui nessas alças laterais da ponta. Ponto baixíssimo, a gente insere o fio, puxa uma vez, passando através do ponto e da alça que tá no gancho, até chegar lá no ponto base, fazendo 3 pontos baixíssimos. Aqui a gente chegou nos últimos 2 pontos da peça, sobe uma correntinha, vira por um ponto baixo no próximo, uma correntinha para virar para o lado tradicional, vira, mais uma correntinha e 3 pontos baixíssimos na lateral da ponta, para poder dar um melhor acabamento, até chegar no ponto base, fazer mais um ponto baixíssimo. Agora aqui a gente finalizou as 5 pontas da estrela, fez uma estrelinha, deixa uma sobra considerável para você poder costurar a estrela na luva depois. Corta aqui a sobra, puxa para poder arrematar. E a estrelinha
tá pronta. Faça quantas você achar melhor. E aí, a gente vai costurar na nossa luva. Para costurar essa estrela na luva, a gente vai usar uma agulha de tapeceiro. Insere o fio, sobra de fio longa, assim na agulha. Posicione como você achar melhor. Essa sobra menor de fio a gente vai arrematar depois, pode deixar ela solta. E vai costurando através do ponto da luva e dos pontos da estrela. Não tem um jeito muito certo de fazer, você vai sempre pegando a ponta de cada ponta da estrela, mantendo ela esticada e voltando aqui para o centro da estrela para ficar bem firme. Então, faz uma costura na ponta e uma costura no centro da estrela. É bem simples. Deixando essa ponta menor aqui solta, que a gente vai arrematar depois. Passa aqui a agulha pela ponta da estrela. Estica. E desce aqui com a agulha, voltando para o centro da estrela. E subindo para a ponta. Para que todas as pontas da estrela fiquem bem marcadas e esticadas, para não perder muito a forma. E aí, quando a gente finalizar, a gente vai arrematar daquele jeito escondido, né? Aqui a gente finalizou, tá bem costuradinho. Então, você pode vir aqui e ir passando a agulha por entre os pontos da estrela, por baixo, assim, e voltando em zigue-zague. Não precisa ser nos mesmos pontos, tá? Na hora de voltar, você pode fazer na posição contrária. Quantas voltas mais você der, mais firme vai ficar o resultado final, né? O acabamento. E quando você achar que já tá o suficiente, você corta aqui a pontinha, deixando invisível. A gente vai pegar essa sobra aqui agora. A gente pega essa sobra aqui agora e vai fazer o mesmo, passando aqui por dentro dos pontos e arrematando esse fio. Se você quiser usar uma agulha menor para esse fio mais fino, uma agulha de tapeceiro menor, também é recomendado, que fica mais fácil de acessar aqui na hora de fazer o arremate. Fez o arremate, corta a sobra do fio e tá bem costuradinha, firme. Do lado avesso fica mais ou menos, né, a maneira como você costurou. E é isso, você customiza aí de acordo com a sua preferência, faz a quantidade de estrelas que preferir. E eu espero que vocês tenham gostado do tutorial da luva sem dedos. Essa ficou assim, eu vou adicionar mais estrelas nela depois. Se você não quiser fazer os apliques ou quiser fazer outro tipo de aplique, coração, nuvem, também fica bem legal. E é isso, obrigada, até a